Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Em Deus meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu entrego-me. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. You're the fire in the morning, you're the cool in the evening, the breath in my soul, you're the life in my bones. There is no hesitation in your love and affection. It's the sweetest of all. And Lord, I know my heart wants more of you. My heart wants something new, so I surrender all. 'Cause all I want is to live within your love, be undone by who you are. My desire is to know you deeper, Lord. I will open up again, throw my fears into the wind. I'm desperate for a touch of heaven. Oh, 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 abro o coração a ti. Eu abro o coração só a ti. E toque em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração já a ti. E toque em mim com teu poder. E faz em mim, Senhor. Oh, eu abro o coração a ti. Yeah. Eu abro o coração já a ti. E toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus.
os meus medos fugirão, pois não há nada que eu queira, não há nada que eu queira mais que ti. Não há nada que eu queira. E nem o ouro, e nem a prata, e nem a fama, nada se compara a ti, nem as riquezas, nem os amores, nem os prazeres, e nada se compara a ti, e nem o ouro, e nem a prata, e nem a fama, e nada se compara a ti, nem as riquezas, e nem amores, nem os prazeres, e nada. O meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Amém, jovens, glória a Deus, bem-vindos a mais um OC Youth. Que bom ter vocês aqui, como foi um tempo especial sempre, adorando o Senhor. O ambiente está preparado, eu sei que seu coração está aberto, eu sei que você está com fome e sede e por isso você está aqui. Alguns já jovens que fazem parte do nosso ministério, do Online World Church, o ministério que alcança vidas ao redor do mundo. Você está assistindo essa palavra, provavelmente eu estou no avião chegando em Paraguai, então vai ter algumas mudanças nesse estúdio, vai ser a última vez que eu estou nesse estúdio, mas eu estou aqui escrevendo as cartas que eu posso entregar para vocês e eu quero você que está aqui pela primeira vez te dar um grande abraço, dizer bem-vindo ou bem-vinda a esse ministério. Nós zelamos por cuidar de vidas. Nós zelamos por levantar jovens que realmente vão assumir o seu chamado diante do Senhor e viver uma vida digna desse chamado. E hoje vocês vão aprender a importância de uma verdadeira liderança na sua vida para você viver seu chamado. Jovens, vocês que fazem parte desse ministério, eu sei que muitos de vocês serão constrangidos, eu sei que muitos de vocês serão despertados, eu sei que muitos de vocês, depois dessa palavra, vão ter uma convicção de mudança no seu coração. Eu costumo muito falar sobre santidade. Eu acredito que vocês têm recebido muito sobre isso. E se você está aqui ainda lutando com isso, tem muitas pregações aqui para ajudar você a ser liberto, porque a verdade te libertará. Mas hoje eu vou falar sobre um princípio muito profundo sobre liderança. Então eu gostaria de orar para que a gente pudesse começar esse momento juntos. Amém? Então, onde você estiver, feche seus olhos e ore junto comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra que ministrastes primeiro no meu coração. Eu oro que a tua graça e teu favor estejam sobre a minha vida para poder ministrar essa palavra. Usa meus lábios. Pai, se você quer ministrar algo além daquilo que foi preparado, então venha e faz o que você quiser fazer, Senhor.
pois esse lugar é teu, esse ambiente é teu, essa casa é a sua casa, Senhor, e os corações estão prontos. Então eu repreendo toda distração, eu repreendo tudo que Satanás queira fazer para roubar essa semente que hoje vai ser semeada, e eu creio que haverá fruto. No nome de Jesus, amém e amém. O título dessa pregação é Liberando o seu chamado, o poder do verdadeiro discipulado. Eu quero falar para vocês que se você não souber ser um bom discípulo, servir bem, então Deus não permitirá que os planos que Ele tem para você venham se cumprir. Eu vou falar isso de novo. Se você não souber ser um bom discípulo e servir bem, então Deus não irá permitir com que os planos que Ele tem para você venham se cumprir. Hoje nós vivemos em uma geração de jovens cheios de sonhos. Você talvez tem muitos sonhos, visões que vocês têm, que vocês querem viver e desejos de construir os seus ministérios e viver os seus chamados. Tem alguém aqui que tem um desejo, um sonho, uma visão para a sua vida? E se você se sente estancado no teu chamado, muitas pessoas falam para mim, Davi, eu sinto que o meu chamado não está andando, como se as coisas não estão se movendo para frente. Então é muito provável que é porque você não conhece verdadeiramente os princípios bíblicos sobre submissão e discipulado. Anote isso aqui, jovem, e ouça o que eu vou te falar. Existem princípios que Deus estabeleceu e se você não conhece e segue esses princípios, não tem como você viver a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Lucas 7:29, ouça, falando dos fariseus e mestres da lei, estes rejeitaram o plano de Deus para eles e não aceitaram o batismo de João. Esses fariseus rejeitaram o plano que Deus tinha para a sua vida porque não aceitaram ser batizados por uma liderança instituída pelo Senhor. E por causa das redes sociais, muitas pessoas têm recebido até influência e se acham aptos para ensinar e discipular outros. Mas, se você não souber como ser um bom discípulo e servir a seus líderes e autoridades instituídas por Deus, então Deus nunca usará a sua vida e os planos de Deus não se cumprirão em você. Então estamos falando de algo muito sério. E então, se você quer viver seu chamado, ver os sonhos que Deus tem para a sua vida se cumprirem, se você quer ser usado por Deus e ter um ministério como o ministério de Josué, um grande homem usado por Deus, então você precisa aprender a ser um excelente discípulo. E ouça o que eu vou falar agora. Muitos jovens estão falando, olha, eu assisto todos os cultos, eu confesso meus pecados pro meu pastor, pro meu líder, eu faço parte das orações, a gente ora juntos às terças-feiras, né, com os chamados, às 5 horas da manhã. Muitos dizem, olha, eu faço meus esboços, eu presto atenção aos ensinos. Isso é o básico. Isso é o básico. Isso não é a multiplicação dos teus talentos. E se você não multiplica aquilo que foi te dado, então o mestre virá e ele olhará para você e falará, servo mau, por que você enterrou o que eu te dei? Por que você está devolvendo para mim aquilo que eu te dei? Não é que o servo foi e gastou o que foi lhe dado. É que ele não multiplicou. Ele entregou de volta o que lhe foi dado. Você presta atenção nas pregações? Você confessa para o seu líder? Você faz seus esboços? Você está fazendo apenas aquilo que foi te dado. Você não está multiplicando. Então, se você quer se destacar no reino de Deus, então você precisa aprender os princípios que Deus nos deixou para que pudéssemos ser excelentes discípulos e viver os planos de Deus para a nossa vida. E o mundo
o mundo que não conhece a Cristo, o mundo que ainda não conhece o Evangelho do Senhor, eles estão esperando por discípulos excelentes, porque é através do seu chamado e o propósito que Deus tem para a sua vida que outros irão ser transformados. Então, o que eu vou falar para você é muito sério. Não é apenas você que está esperando viver seu chamado, mas são as nações que estão esperando pelos filhos de Deus se levantarem. Então, existe uma urgência para você ser um discípulo excelente. Amém? Então, o ponto principal daquilo que eu vou pregar hoje, daquilo que eu vou ministrar, é que vemos claramente dentro das Escrituras como um princípio que Deus estabeleceu um princípio que Deus estabeleceu, vemos claramente nas Escrituras, que antes de servir a sua própria missão, ouça, jovem, antes de servir a sua própria missão, antes de querer construir seu ministério, viver o seu chamado, ser usado grandemente por Deus, Deus quer que você sirva a missão do teu líder. Sim, esse é o desejo de Deus para a sua vida. Isso não vem de um líder que apenas quer um monte de servos. Não, isso vem de um discípulo que ama servir o seu líder. Porque é escrito, é um princípio e eu não posso quebrar isso. Mesmo se eu gostar ou não gostar. Porque muitos são orgulhosos e não querem servir a missão de outros. Eles acham isso autoritário, mas não tem nada a ver com isso. Quando você acha o líder certo, você terá prazer em servir Deus junto a Ele. E olha o que diz em Filipenses 2, 19 a 22. Se for da vontade do Senhor Jesus, Paulo escrevendo sobre Timóteo para a igreja de Filipenses, se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá me animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmo. Olha isso. Todos os outros, comparado a Timóteo, se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que importa para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou o seu valor. Como? Como um filho junto ao Pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Eu quero que vocês anotem que Timóteo mostrou o seu valor. Mas como que ele mostrou esse valor? Servindo junto com Paulo, fazendo a missão que foi confiado a Paulo. Eu quase não li o verso 19 que diz, se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes para Timóteo em breve para visitá-los. Eu ia pular para a parte que fala que Timóteo provou seu valor, que ele andava junto com Paulo como um filho com o pai. Mas eu queria que vocês pudessem ver que Timóteo, ele estava pronto para ir onde Paulo o quisesse enviar. Paulo diz, em breve, se Deus quiser, porque aqui o que vemos é que na realidade era onde Deus queria enviar. Paulo não ia enviar a Timóteo onde ele queria enviá-lo. Mas se for da vontade do Senhor, espero enviar-lhes Timóteo. Ou seja, Timóteo, ele não estava preocupado em construir sua própria missão. Ele não estava preocupado em levantar o seu próprio ministério, em viajar para onde ele queria viajar, em fazer o que ele queria fazer. Não. Ele foi tão submisso à missão de Paulo, que Paulo sabia que em qualquer momento, se for da vontade de Deus, ele poderia enviar Timóteo. Que Timóteo estava disposto a abrir mão de tudo que ele estava construindo para servir a missão que Deus confiou a quem? A Paulo. Ele era tão submisso que Paulo diz que Timóteo mostrou o seu valor. Valor a quê? Valor a Paulo? Não. Valor à missão que Deus tinha confiado a Paulo. E Paulo diz assim, como um filho junto ao pai. Quando você é um adulto, você toma suas próprias decisões. Quando você é um adulto, você escolhe a universidade onde você vai ir, talvez alguns... Nos Estados Unidos é bem assim, né? Você sai da casa dos pais com 18 anos.
Enfim, quando você é adulto, você escolhe o trabalho que você vai ter, onde que você vai morar, com quem você vai construir o seu futuro e todas essas coisas. Mas quando você é um filho que anda junto ao seu pai é quem te direciona e te guia em se tornar um homem maduro, sábio e apto de tomar as suas próprias decisões. Pensa nas pessoas que crescem sem seus pais. Pensa quão difícil é a caminhada para esses. Pensa em todas as dificuldades que eles passaram por não ter pais, as traumas, os medos, os maus costumes. E isso é algo muito comum e a mesma coisa acontece quando você é um filho espiritual abandonado, sem um pai espiritual. Então aqui nós já vemos que esses princípios estão enraizados na nossa natureza. Se você não souber ser um bom filho espiritual, então você nunca irá amadurecer ao ponto de se tornar um bom adulto espiritual, pronto para receber os planos, o ministério, os direcionamentos de Deus para a sua vida. Olha o que diz em Salmos 92, 13. O justo florescerá, 12 a 13. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Então o justo irá florescer, mas olha a condição. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Você, jovem, quer florescer? Você quer crescer? Então você precisa ser plantado na casa de Deus. E a Bíblia nos ensina que na casa de Deus, o Senhor estabelece autoridades. Então a minha pergunta para você, você está plantado na casa da autoridade que Deus colocou? Tem uma autoridade instituída por Deus na sua vida? Porque se não tiver, então você precisa buscar. Se não tiver, então você pode questionar, será que eu estou na casa do Senhor? Tem alguns, raros, poucos, que são como Moisés, que são como Paulo, que são escolhidos de uma forma sobrenatural por Deus a ser essa autoridade. E muitos acham que são eles. Muitos acham que são o Paulo da vida. Muitos acham que são o Moisés da vida, que não precisam de uma autoridade. Esses são submissos a Deus, mas os debaixo deles são chamados a ser submissos a eles, a liderança. Eu te pergunto, Deus se revelou para você no arbusto que está em chamas? Deus te tirou do seu cavalo, te escolhendo, porque esses tinham a certeza que o seu vinhateiro, o seu discipulador, a sua autoridade realmente acima deles era Deus. Mas esses são poucos, esses são únicos na geração, porque Deus trabalha com hierarquia. Assim é o reino de Deus, uma monarquia, onde tem um rei, ele institui seus líderes que prestam serviço a ele, e esses líderes têm os seus servos, e os seus, e assim é o reino de Deus. Olha o que diz em Lucas 12, 42 a 44. Jovem, anote todos esses versos porque vão ser muitos. Hoje eu não quero falar isso para vocês, é o que eu acho, para que você veja que realmente é princípios e a palavra do Senhor. Que na verdade todo o OC Youth e toda a palavra nesse ministério é assim. E o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel é prudente. Estamos falando da casa do Senhor, e olha o que ele diz. E o Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel é prudente. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A quem o Senhor confiará os seus servos? Olha, na casa do Senhor tem um mordomo a quem Deus tem confiado os seus servos para dar-lhes a sua porção de alimento no tempo devido. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, encontra fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Jesus deixou sua casa em cargo de mordomos, líderes espirituais. E ele confiou a esses mordomos os seus servos, os discípulos, as nossas vidas. E então esse mordomo está encarregado a te conduzir a servir a casa do Senhor. Mas também você precisa ser fiel a esse mordomo, porque o Senhor deixou encargo a ele.
E você precisa servir a esse mordomo. E você verá por quê. O primeiro princípio que você precisa carregar, jovem, é que um bom discípulo reconhece a necessidade na sua vida de ter um bom líder. Um discípulo verdadeiro do Senhor. Lembra? Se você quer viver o seu chamado, o seu ministério, viver as coisas de Deus para a sua vida, você precisa ser um bom discípulo. E um bom discípulo, primeiro princípio do Senhor, ele reconhece. Tem pessoas que acham que ter um líder na sua vida é um bônus espiritual. É algo, uau, que legal, seria legal eu ter um líder. Seria legal eu ter um mentor. Ah, ele me deu uma dica, busque um mentor na sua vida. Busque um líder. Não é apenas uma dica. É um princípio bíblico que você precisa seguir. Porque ter um líder na sua vida não é apenas um bônus legal. Não é apenas uma opção dentro do evangelho. Alguns têm, alguns não têm. Não é assim. Não, um verdadeiro discípulo de Cristo entende que é um princípio bíblico no reino de Deus ter um líder. Onde está o reino de Deus? Tem mordomos. E quem deseja o reino de Deus irá procurar uma casa com bons mordomos. Mas não basta você estar em um lugar com bons mordomos. Não basta isso. A Bíblia nos mostra vez após vez que o que Deus quer é que venhamos nos submeter a esses mordomos. Não basta você estar numa igreja, num ministério que tem bons líderes. Você precisa se submeter debaixo desses líderes e um bom mordomo irá te conduzir a isso. Essas são verdadeiras autoridades espirituais. Olha o que diz em 1 de Pedro 5:5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Reviste-vos todos de humildade no trato uns com os outros. Jovens, a Bíblia diz que devemos nos sujeitar, devemos nos submeter. Hebreus 13:7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Gente, se vocês têm acompanhado meus vídeos nas redes sociais, é provável que você até chegou por um desses vídeos. Eu acabei de ver um caso de um grande funkeiro. Eu não sou um jovem, eu não sou um cristão que ouve funk, mas estava viralizando de um MC que antes dele ser o grande MC que ele é hoje, ele pregava muito, ele era um pregador e ele era chamado e enviado a muitas igrejas a pregar. Ele estava dentro de um ministério onde ele viu, se eu não me engano, um líder estava em um relacionamento imoral, porque ele era casado com uma levita, uma jovem do ministério. E então esse ex-pregador, que hoje é um funkeiro, foi até a liderança e revelou isso. E a liderança viu que isso ia ser muito ruim para o ministério, ia prejudicar o ministério. Claro, se os membros viessem o que realmente estava acontecendo nos bastidores, eles iam perder os membros. Eles iam perder o quê? A renda. Então o que fizeram? Fizeram uma reunião sem esse pregador, sem esse agora funkeiro, e o expulsaram da igreja. E então o que foi? Ele se entregou a esse mundo de funk. E eu fiz um vídeo explicando o que a Bíblia diz sobre isso. Que esses líderes irão ter muita culpa perante o Senhor, mas também que aqueles que se afastam do Senhor por causa dessas lideranças também serão culpados. 2 de Pedro capítulo 2 diz que teria sido melhor por essas pessoas que passaram por esses líderes ruins e se afastaram e se enredaram de novo nos seus pecados. Teria sido melhor eles nunca ter conhecido a verdade. Teria sido melhor para eles nunca ter conhecido o Evangelho. De quão severo será para esses que provaram da verdade um dia e depois voltaram a esse mundo de imoralidade. Só que o que acontece? Eu expliquei isso dentro do vídeo e eu vi muitos comentários de pessoas falando: por isso eu não busco mais homens espirituais. Por isso estou andando sozinho. Aconteceu isso comigo, então por isso hoje eu não vou a nenhuma igreja e eu não coloco minha confiança mais nos homens espirituais. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico você não ter uma autoridade espiritual na sua vida. Olha o que diz em Provérbios
18:1. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha o que diz em Juízes 17:6. Naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. A vontade de Deus não é apenas que você tenha um líder, mas que você reconheça a necessidade de ter um líder de parte do Senhor. Vocês jovens da UC, a vontade de Deus não é apenas que você tenha um líder. Vocês têm um líder, mas você reconhece a necessidade dele na sua vida? Você reconhece biblicamente como você é agraciado pelo Senhor de ter um líder? Como é fundamental na sua jornada de fé e na sua perseverança até o final? Você reconhece que é através do seu líder que Deus quer te formar? Você reconhece que é através do seu líder que Deus quer te ensinar? Você reconhece que é através do seu líder que Deus quer te testar e aprovar? Para Josué se tornar o grande líder que ele foi e viver o chamado de Deus para a sua vida, de liderar o povo de Israel, primeiro ele cumpriu o seu chamado de servir a Moisés, que era o líder de Israel. O problema é que muitos andam com Arão e não com Moisés. 2 de Timóteo 4, 3-4 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e ao contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, seguirão seus próprios desejos e juntarão para si mestres segundo seus próprios interesses. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Muitos preferem andar com Arão, porque andar com Arão é fácil. E para muitos, eles mesmos são Arão. Eles mesmos têm se instituídos como seus próprios líderes. Porque Arão te permite viver os teus desejos da sua carne. Porque Arão promete para vocês riqueza, fama, os seus sonhos, os seus desejos. Muitos acham que são discipulados pelo Senhor, Moisés, pelo Senhor, mas na realidade são discipulados por Satanás, Arão, porque o Senhor de vocês, ele deixa vocês fazer o que vocês quiserem. O Senhor de vocês fala para você e promete riquezas, promessas do seu coração, igual a Arão. Muitos têm um vinhateiro e o nome dele é Satanás. Alguns ficam na casa de Saul e por isso se dão mal. Ouça o que eu estou falando para alguns de vocês. Alguns de vocês ficam na casa de Saul e por isso se dão mal. Eu não estou te falando que mesmo sabendo que seu líder é um adúltero, como aquele MC, um mentiroso, um cobiçador, que você deve se submeter a ele. Vocês que são parte desse ministério, vocês sabem que vocês não têm isso nesse ministério. Vocês têm líderes verdadeiros. Mas tem muitos que estão me ouvindo que estão debaixo de lideranças. Vocês têm visto, porque quanto mais você se aproxima a seus líderes, aos seus pastores, vocês começaram a ver coisas que vocês não gostam. Coisas com quais vocês não concordam. Coisas que vocês sabem que está errado e por isso você está aqui. Vocês começaram a ver como Saul age. E a Bíblia diz para você, ouça que eu vou te falar, você que está andando com esses, você que ainda está no ministério desses porque você tem muitos amigos, porque você tem muita posição. Davi tinha muitos soldados, Davi tinha muitos amigos, Davi era exaltado no reinado de Saul, mas ele fugiu, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem devemos nos assentar com os escarnecedores. Nem devemos nos assentar na mesa dos escarnecedores. Então, se você está se submetendo debaixo desse tipo de liderança, você precisa fugir. E você precisa buscar de um Moisés. Mas muitos fugem de Saul, muitos fugem de Arão, e eles mesmos se tornam Saul e Arão. Porque andar com Moisés requer compromisso. O Moisés irá te chamar a orar quando a maioria não quer. O Moisés vai te chamar a ouvir a voz de Deus pela palavra quando a maioria só quer ouvir bajulações. O Moisés irá te chamar a guardar princípios de santidade quando a maioria quer viver de qualquer forma. Um verdadeiro Moisés, ele irá te corrigir. Um verdadeiro Moisés irá te exortar. Um verdadeiro Moisés requer compromisso para andar com ele.
Mas o que você tem que entender é que ter compromisso com Moisés afetará você mais do que afetará ele. Moisés será abençoado pelo seu compromisso. Moisés será abençoado pelo seu serviço. Mas quem mais será impactado por servir a Moisés será você. Não esqueça que Deus deu uma missão para Moisés. E Deus quer que você conheça e se ajunte a essa missão. Esse é o segundo princípio. Que você, um verdadeiro discípulo, ele conhece a missão do seu líder e ele se ajunta a essa missão. Um verdadeiro discípulo irá ver a missão dada por Deus sobre seu líder e irá servir essa missão. Não sua própria missão, não seu próprio ministério, não seus próprios desejos, mas a missão que foi dada a Moisés. Os planos que foram dados a Moisés. E eu faço para você uma pergunta. Você que faz parte desse ministério especialmente, você sabe qual é a missão do teu líder? Vocês sabem, até os líderes desse ministério, até os pastores, vocês sabem qual é a missão de Moisés? Vocês sabem qual é a missão que o pastor Cris e o pastor Lucas carregam com convicção? Vocês sabem qual é essa missão? Você tem parado para observar e se perguntar como que eu posso servir essa missão? Josué agradou ao Senhor a servir Moisés. E então Josué recebeu o seu chamado. Olha o que diz em Êxodos 24:13. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Quem era que era convidado a entrar e se aproximar a essa presença manifesta do Senhor, a não ser Josué? Números 27, 18 a 20. O Senhor diz a Moisés, tome Josué. Olha o que o Senhor diz a Moisés. Tome Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazer e a toda a comunidade e dê-lhe as suas ordens na presença deles. Ou seja, porque Josué se submeteu às ordens e à missão que Moisés recebeu, então Deus falou, chama ele e agora eu tenho ordens e uma missão para ele. Delegue-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Josué foi exaltado e Josué recebeu a sua missão, porque primeiro ele se humilhou e serviu a missão de Moisés. E esse é um princípio bíblico. Jovem, entenda que o seu chamado e seu destino estão interligados ao seu líder. Eu vou falar isso de novo. O seu chamado e o seu destino estão interligados a seu líder. Ruth, ela foi leal e fiel a Noemi. E olha o que diz sobre a vida dela em Ruth 2, 11 a 12. Boaz respondeu, já me contaram tudo que você tem feito por sua sogra, a líder espiritual na vida da Ruth, desde a morte do seu marido. Como deixou seu pai, a sua mãe e a terra onde você nasceu para viver com um povo que não conhecia antes, ou seja, para servir e ser fiel a Noemi. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, servido a essa autoridade espiritual. Que você seja ricamente recompensado pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas veio buscar refúgio. E a fidelidade de Ruth com Noemi desbloqueou o destino divino de Deus para a vida dela. Você quer ser uma Ruth que vive um desbloquear do teu destino divino, o seu chamado, o seu propósito? Seja como Ruth então e seja fiel a Noemi, que fazendo isso desbloqueou o destino de Deus para a vida dela. A levou ao seu esposo, casamento, provisão. O destino certo de parte do Senhor. Tem muitos jovens aqui, jovem, você quer casar? Você quer encontrar a mulher ou o homem com quem você servirá ao Senhor? Então primeiro sirva junto ao seu líder, ao Senhor. Se você é fiel com isso, então Deus entregará a pessoa com quem você pode se unir e fazer uma missão.
O Senhor, por causa da fidelidade de Ruth, a colocou na linhagem de Jesus. Ou seja, o serviço, a fidelidade de Ruth para com o líder espiritual dela teve um impacto eterno e a colocou dentro da linhagem do nosso Senhor e Salvador e restaurou a sua família e o seu legado. Elias foi fiel com Eli e então ele recebeu uma porção dobrada de Elias. Em 2 de Reis 3, capítulo 3, verso 11, diz assim: mas Josafá perguntou: não há aqui um profeta do Senhor para que possamos consultar ao Senhor por meio dele? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele servia a Elias. Ele servia a Elias. Olha o que diz em Lucas 16, 12. E se vocês não foram dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Ouça o que o Senhor fala para você hoje, jovem. Se você não for digno de confiança com aquilo que Ele tem colocado nas mãos dos seus líderes, a missão que Ele entregou para as suas autoridades espirituais, a Bíblia diz, e o Senhor pergunta, quem lhes daria o que é de vocês? Quem daria para você a sua própria missão? Não vai ser o Senhor. Se você não for fiel com a missão do seu líder, e isso é bíblico. Se você não é fiel com a missão que Deus deu para seu líder, por que Deus daria para você a sua própria missão? Lembre que Paulo não disse, sejam imitadores de Cristo. O Espírito Santo o inspirou a dizer, sejam imitadores de mim, como eu sou de Cristo. Porque para essas pessoas que nunca conheceram a Jesus Cristo, Paulo era a representação de Cristo para eles. Com tanta santidade, com tanto zelo, com tanta verdade, que o Espírito Santo inspirou Paulo a dizer, sejam imitadores de mim, da autoridade espiritual instituída sobre sua vida. Como assim eu sou imitador de Deus? E por isso, da mesma forma, jovem, quando você imita Paulo, você imita Cristo. Quando você serve seu líder, você está servindo a Cristo. Por isso que Deus quer que você sirva teu líder. Porque quando você serve teu líder, você está servindo a Cristo. Por isso, o último ponto dessa ministração é sirva teu líder como você serviria a Cristo. Efésios 6, 7 a 8 diz assim, sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor. Como você serviria ao Senhor e não aos homens? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo o bem que praticar, seja escravo, seja livre. A Bíblia nos ensina um princípio muito claro, preste atenção, jovem. Quero que você entenda, não tem nada errado em você desejar recompensas eternas e até terrenas. Não tem nada errado em você ter um desejo de viver um grande chamado, um grande propósito em fazer coisas grandes, com uma condição. E essa condição é que você entenda o princípio que te levará lá, que te levará para chegar lá. Em Mateus 20, nós vemos uma história de uma mãe de 2 discípulos de Cristo, Tiago e João, que fez um grande pedido para Jesus. Tiago e João queriam se assentar na direita e na esquerda de Cristo. Ou seja, eles desejaram uma grande posição. Eles desejaram ser grandes no reino de Deus. Eles desejaram um grande chamado. Mas se você presta atenção, quando a mãe de Tiago e João veio para fazer esse pedido, Jesus não a exortou nem repreendeu ela por ter tal desejo, pelos filhos ter tal desejo. Ela não falou, o desejo no teu coração é de Satanás. Ele não falou para ela, o desejo que você tem no teu coração não provém de Deus, de ser grande. O desejo que você tem no teu coração é satânico. Não, Jesus não falou isso. Na verdade, Jesus ensinou para ela e para eles como se tornarem grandes, como se tornarem importantes no reino de Deus. Deus quer que você seja grande no seu reino. Deus quer que você seja importante no seu reino.
E por isso ele diz em Mateus 20, 26 a 27. Gente, olha, isso não é coach, isso é reino. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. É assim que nós nos tornamos grandes no reino de Deus. Quando somos humildes. E não quando desejamos levantar nossos próprios ministérios, nossas próprias missões, mas quando vamos e servimos aqueles que Deus tem instituído. Muitos querem ser um Joãozinho, né? Muitos querem ter essa intimidade com o Senhor. Mas João ouviu quem foram os íntimos do Senhor? Tiago, João e Pedro. Eu ouso a dizer que eles foram íntimos do Senhor e se aproximaram porque eles ouviram essas palavras e disseram, uau, ele não disse que não poderíamos nos assentar ao seu lado. Ele disse que ia ser um alto preço e que se nós queremos ser importantes e grandes, teríamos que servir a Ele. E então Jesus chamou João e Tiago a ter intimidade com Ele, a subir o monte junto a Pedro. Mas ouça o que eu vou te falar agora, jovem. Isso é para mim, isso é para André, isso é para a Esther, isso é para cada um de nós. Cuidado com a intimidade. Cuidado com o desejo de ser o melhor amigo do seu líder, o Joãozinho. Porque antes de você querer ser o líder, antes de você querer ser o amigo, o parceiro do seu líder, procure ser seu maior servo. Antes de você querer ser o maior amigo do seu líder, procure ser o seu maior servo. Muitos querem intimidade, querem ser assim, parceirão do seu líder. E isso estraga, porque param de honrar, param de servir, se sentem como se seu líder deve algo para eles. E eles se acostumam com a intimidade e ficam amigos demais e poucos servos. Então, antes de você querer ser um grande amigo do seu líder, procure ser o seu maior servo. Mateus 23, 11 a 12 diz assim: o maior entre vocês deverá ser servo. Pois quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Se você quer viver algo grande, então se diminui e sirva, e o próprio Senhor te exaltará. Deus tem prazer em exaltar. Deus tem prazer em falar para todos o que você está fazendo no secreto. Ele não tem prazer quando você fala para todos. Ele mesmo quer falar. A Bíblia até fala que se você busca ter essa recompensa terrena pelo aquilo que você faz, pelas suas próprias forças, então você não receberá essa recompensa eterna. Os que se orgulham e se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. E olha essa história em 2 de Samuel, capítulo 23. Diz assim no verso 15: Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Davi estava com sede e ele não mandou ninguém trazer água para ele. Ele expressou um desejo. Então, aqueles três, falando de 3 servos de Davi, atravessaram o acampamento filisteu sem precisar ser mandados, sem seu líder falar para eles: vai e façam isso para mim. Não, eles viram a necessidade do seu líder e tiveram no seu coração o desejo de servi-lo. Então tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas olha o que Davi fez. Ele se recusou a beber e em vez disso derramou-a como uma oferta ao Senhor. Porque quando você serve Davi, você serve ao Senhor. Quando você traz um sacrifício de serviço a Davi, quem recebe esse sacrifício e esse servir é o Senhor. E então Davi derramou essa água como oferta ao Senhor, disse: o Senhor me livre de beber desta água. Era água especial por causa de onde ela era?
Era algo especial por causa da fonte de qual ela veio? Ou da posição onde ela estava? Existia algo especial nessa água? Não, o que fez ela uma oferta agradável ao Senhor é que 3 servos fizeram um sacrifício, serviram ao rei Davi. E então Davi disse, essa água eu nem sou digno de beber ela. E eu derramarei ela como oferta ao Senhor. Então o serviço desses homens chegou até o Senhor. E olha o que diz. Você lembra do princípio? Quem é servo será importante. Quem se humilha será exaltado. Quem serve será levantado pelo Senhor. E diz assim, o Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos 3 principais guerreiros. Deus fez questão de exaltar esses 3 guerreiros para o resto da eternidade. Quando eles se humilharam e serviram, Deus mesmo fez questão. Para quem escreveu essas palavras, disse, agora coloque os feitos desses guerreiros. Eu quero exaltar eles. Eu quero falar daquilo que eles fizeram. Porque aquele que se humilha e serve será exaltado. Então, jovem, sirva os teus líderes. Jovem, vou te dar algo prático para servir os teus líderes. Para muitos de vocês da OCI, eu estava falando hoje com o pastor Cris sobre isso. Você que faz parte desse ministério, existe um tempo onde você quando vem e começa a ser discipulado, você vem e você traz todos os seus problemas para os seus líderes. Você vem e você traz todos os seus desafios. Você vem e você basicamente se coloca como uma árvore nu a ser examinado e tratado e crescer. Mas chega um ponto onde você precisa parar de trazer problemas e começar a trazer soluções. A maioria dos discípulos trazem problemas. A maioria dos discípulos, após anos, só trazem problemas. Pessoas cheias do Espírito trazem soluções. Como José, aquele que se tornou governador de Israel. Por quê? Porque ele não trouxe problemas, apesar de tudo que ele passou. Ele trouxe soluções para o rei. Então ele foi levantado. Gente, tem discípulos que apenas trazem peso e problemas, que apenas colocam sobre seus líderes fardos e parece que eles não aprendem, parece que eles não se levantam, parece que eles, depois de receber tanto e receber ainda, demandam receber mais. Nós temos prazer em dar, sim, mas chega um ponto onde você se torna um fardo para o seu líder e não uma bênção. E precisa chegar um momento onde você começa a produzir frutos, onde seus dons, as suas folhas voltam a crescer e seu líder pode se assentar no tronco e descansar e dizer que linda sombra, uau, que frutos, Senhor, olha, comemos desses frutos. Vamos provar desses frutos, vamos ser alimentados. Vocês têm que entender que seus líderes precisam de ajuda também. A missão é grande demais para eles fazerem sozinhos. Faz com que o trabalho dos seus pastores seja mais fácil. Quando Israel foi guerrear contra os amalequitas, a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava suas mãos, Israel vencia. Mas quando ele se cansava, os amalequitas começavam a vencer. Você tem que entender que seu pastor, o pastor Cris, o pastor Lucas, os pastores desses ministérios, seu líder, o vinhateiro que está sobre você, ele pode ser muito espiritual, ele pode ser cheio do Espírito de Deus, mas ele se cansa, ela se cansa. Nós nos cansamos. Não cansamos de vocês, mas estou dizendo, nos cansamos. Chega um ponto onde estamos levantando nossos braços para que você possa vencer na sua vida, mas os braços começam a cansar, porque é uma guerra espiritual e uma guerra natural. Gente, o pastor Lucas, ele se cansa e está cansado. Eu vejo o cansaço
total do bispo desse ministério, que sempre está trazendo as soluções para aqueles que trazem os problemas. Hey, pastores, hey, líderes, hey, discípulos, bora começar a trazer as soluções para esse ministério. Bora começar a trazer os dons. Olha o que diz, que quando Moisés se cansou, Arão e Hur viram esse cansaço, porque eles estavam focados em quê? A missão do seu líder e não a sua própria. E diz que eles encontraram uma pedra para seu líder se assentar e levantaram as mãos dele. Jovem, líderes que estão assistindo isso, precisamos achar pedras para os nossos líderes se assentarem. Gente, o pastor Cris sempre, aquele que está trazendo alimento para nós, olha, a Bíblia até fala em Atos, capítulo 6, Pedro e os apóstolos dizem, gente, não dá mais para a gente negligenciar a pregação da palavra para servir as mesas das viúvas. E eu vejo o pastor Lucas, o pastor Cris, a pastora Poliane servindo as mesas das viúvas. Eu vejo eles servindo as mesas das viúvas. Eu mesmo sirvo as mesas das viúvas. Gente, é muito difícil preparar todas essas pregações para vocês, porque tem tantas mesas a servir. Ou seja, eu amaria ter mais tempo para poder sentar e meditar mais nessas palavras, para poder sentar e ter mais tempo a trazer elas. Então o que eu faço? Eu tenho que dormir menos, eu tenho que acordar mais cedo, porque estou servindo as mesas de viúvas. Time de mídia, vocês que vão entrar no ateliê, os ministérios que estamos levantando para servir o ministério, a missão que foi confiada, a pastor Cris, a pastor Lucas, vocês precisam trazer soluções. Vocês precisam achar pedras. Vai e pesquisa. O pastor Cris sempre está pesquisando qual ferramentas poderíamos encontrar para ajudar o trabalho do ministério, para traduzir as palavras e alcançar mais pessoas. Quantos de vocês se preocuparam já com isso? Quantos de vocês pensaram nas almas que estão lá, que não estão ouvindo o que estamos ouvindo? E pensaram, o que eu posso fazer para achar uma solução para traduzir essas palavras? O que eu posso fazer para ajudar essas palavras a chegar mais longe? Muitos são convocados, mas quantos olham e veem o cansaço e dizem, vou ir e achar uma pedra? Jovem, se você sai dessa palavra e você fica quieto, ai de você. Porque você não é mais ignorante. Não traga apenas problemas. Você pode trazer. Seu líder está na sua vida para te ajudar. Mas você está também na vida do seu líder para ajudar ele. O seu líder te serve e você deve servir ele. Encontre as pedras para o seu pastor. Amém? Jovens, eu quero que vocês reflitam. O que você tem feito para servir o seu líder? Muitos de vocês vão dizer nada. O que vocês têm feito para servir esse ministério? Muitos dirão nada. Tem pessoas que irão olhar para essa palavra e dizer, uau, eu tenho tido o prazer de servir meus líderes, então eu estou à esperança de tudo aquilo que é prometido. Eu falei para o André, você vai amar essa palavra, porque André é um servo. Porque André entregou tudo para vir para o Rio, assim como eu fiz um dia, e servir aos seus líderes. Então André, ele não vai sair aqui com uma convicção, eu preciso mudar. Ele vai sair com promessas, que Deus o exaltará, que Deus dará seu ministério e a sua missão para ele. Como Josué falará para Moisés, pega Josué e unja ele. Coloque sua autoridade sobre ele e envia-lo com essas ordens. André e Maiara estão ouvindo essas palavras com promessas, mas muitos estão ouvindo com uma convicção. Caramba, eu não tenho servido. Então, o que você tem feito para servir o seu líder? Como que você tem servido a Deus junto ao seu líder? Faça essa pergunta. O que eu tenho feito para servir Deus junto ao meu líder?
O que você tem feito para fazer a visão que Deus tem colocado sobre teu líder crescer? O que você tem feito? Gente, eu acho que compartilhar as pregações nos teus stories não é a multiplicação dos talentos. É o mínimo. É o mínimo. É bom, mas é o mínimo que poderíamos fazer. Pois de graça recebemos e de graça deveremos dar. Quando foi a última vez que você honrou seu líder? Você poderia responder essa pergunta? Quando foi a última vez que no lugar de trazer um problema para o seu líder, algo que está acontecendo na sua vida, você veio e falou, líder, hoje simplesmente quero te dizer quanto eu te amo, quanto as suas ministrações têm tocado a minha vida, quanto eu sou abençoado por você, quanto eu reconheço a necessidade de você na minha vida. Isso é o mínimo que poderíamos fazer para honrar aqueles que trazem alimento e separam seus dias, as suas semanas, para nos discipular. Então medite nisso e não apenas se pergunte se você tem servido ao seu líder, servido a Deus junto ao seu líder, o que você tem feito para fazer a missão do seu líder crescer, e quando foi a última vez que você honrou, não apenas se pergunte isso, mas responda como que você vai começar a fazer isso. A conclusão que eu deixo para vocês é que ser uma pessoa submissa a uma verdadeira autoridade instituída por Deus não é apenas uma boa sugestão que eu estou te dando ou uma estratégia de crescimento pessoal. É um princípio irrepreensível, indispensável, como se diz? Indispensável? É um princípio indispensável do reino de Deus. E os princípios de Deus vêm com promessas, mas vocês precisam seguir eles. Então se assegure que você está seguindo Moisés e não Arão, Samuel e não Saul. Vocês que são da OC, eu posso te afirmar, porque você mesmo tem afirmado e tem provado os frutos. Aqui não tem Arão e Saul, mas tem Moisés e Samuel. Agora, se você não faz parte de um ministério desses, onde você tem a certeza, gente, nós aqui, nós olhamos e falamos, realmente devemos servir esses homens de Deus. Muitos de vocês ouvindo dizem, eu não estou debaixo do teto ministerial que merece ser servido. Eu estou debaixo de um teto ministerial de escarnecedores. E então você precisa buscar Moisés. Aqui existe Moisés. Aqui tem Moisés e Samuel. Aqui tem verdadeiras autoridades instituídas por Deus. Pastor Cris e Pastor Lucas, homens dignos de serem honrados. Eu tenho andado por mais de 2 anos ao seu lado. Eu conheço o esforço deles. Eu conheço a busca deles. Eu não conheço pessoas que oram como eles oram, que passam madrugadas buscando o Senhor como eles buscam, que são fiéis ao Senhor como eles são, que se entregam a cuidar de vidas como eles se entregam. E eles são merecedores de honra. E por isso dedicarei a minha vida a servir eles. Por isso André e Mayara têm dedicado suas vidas a servir a eles. E eu sei que nós seremos exaltados. Mas eu não sirvo meus pastores em busca da exaltação. Eu sirvo meus pastores em obediência ao Senhor. E com o prazer de saber que quando eu sirvo eles, quem eu realmente estou servindo é meu Senhor Jesus. Então conheça a missão de Moisés. Conheça ela bem, jovem. Qual é a missão do pastor Lucas? Qual é a missão do pastor Cris? E seja, pois tu, então, um Josué. Amém? Eu vou orar. E se você está aqui pela primeira vez e você diz, Davi, eu gostaria de me aproximar a vocês. Nós aqui temos líderes prontos, aptos e dispostos a te receber e te discipular. Mas antes disso, nós temos algo que se chama Step 1, onde te ensinamos a nos avaliar. Eu não falo só para falar que somos bons líderes. Você vai ser permitido a colocar isso à prova. Você verá os frutos, você verá os ensinos e você irá ver, realmente, aqui é o ministério de Moisés e o ministério de Samuel. E então nós também iremos te colocar à prova e diremos, realmente, aqui hemos encontrado um Josué e um Caleb.
um Davi disposto a servir a Samuel, os guerreiros dispostos a servir Davi. E aí, iremos te chamar e dizer, uau, como você tem sido fiel. Agora, você vai entrar a ser discipulado, vai receber um vinheteiro, vai receber um líder que irá te ligar todas as semanas e começar um bom trabalho em ti, fazendo com que você produza bons frutos. Eu vou pedir que na descrição desse vídeo, André vai se lembrar, coloquem a pregação Você Precisa de um Líder, que fala sobre a parábola do vinheteiro. Ouça ela. Mas aqui vai aparecer um QR Code, vai aparecer um site onde você pode fazer seu cadastro. Iremos sim te ligar. Não iremos apenas falar para você, entre pelas portas, dá o seu dízimo. Não. Nós iremos te ligar, iremos passar um processo onde você vai nos conhecer e vamos te conhecer. E lá na frente iremos falar mais dos compromissos. Amém? Então vamos orar? Jovens, eu sei que muitos de vocês estão saindo daqui convictos, com uma convicção. Arrependidos, muitos. E eu sei disso porque eu sei que seus líderes estão com braços cansados. E precisamos de pessoas como Araão e Ur, que estão dispostos a levantar os braços e buscar uma pedra. Então oremos. Pai, muito obrigado por essa palavra. Ela primeiramente ministrou meu coração. Eu tenho feito muito para os meus líderes, mas ainda quero fazer mais. Porque a sua palavra, ela trouxe uma convicção ao meu coração. Que estou no lugar certo e que eu devo me entregar ainda mais do que eu tenho me entregado. Então que assim essas mesmas palavras possam penetrar os corações daqueles que estão aqui. Pai, aqueles que fazem parte desse ministério que possam se levantar e servir a essa missão. Que aqueles que fazem parte desse ministério possam ter sabedoria e entendimento de como ser um bom servo. Que eles possam ir atrás de pedras para que Moisés possa se sentar. E Pai, aqueles que ainda não conhecem o Moisés, aqueles que ainda estão na casa de Saul, liberta eles, Pai. Remova eles dessas prisões, desses reinados falsos e traga eles para a caverna de Adulão, onde há um Davi se levantando para levantar guerreiros e conduzir Israel a servir o Senhor. Que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam e olhos para ver, que vejam aquilo que você está fazendo nesse ministério. Um ministério entregue a servir a um noivo. Um ministério que verdadeiramente é noiva. Senhor, muito obrigado por ter usado minha vida a ministrar a essas vidas. Em teu santo nome que abençoamos o pastor Cris, que abençoamos o pastor Lucas, que abençoamos os nossos líderes e autoridades instituídas por ti. E dizemos amém e amém. Amém, jovens? Eu vou servir os meus pastores. E hoje a minha pergunta é: quem irá servir comigo? Coloque aí, #eu irei. E nos vemos no próximo domingo. Vou estar em Paraguai e vou enviar uma mensagem, uma carta de vocês de lá. Tamo juntos, um grande abraço.